Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 13 de julho. O Ibovespa apresentou aqui uma leve alta de 0,53%, segue no seu movimento de subida, fica mais para uma correção ascendente o pregão de hoje, nenhuma sinalização ainda para baixo. A primeira seria perder os 64.854, onde o principal nível de suporte mais próximo, 64.170, mas o índice segue apontando para cima, podendo buscar as resistências já citadas na última análise. E aqui um dos pontos, 65.780 até um nível de 66 mil pontos, seriam os níveis mais relevantes aí de resistência. Antes disso, tem uma projeção de Fibonacci que eu citei na última videoanálise em relação a esse pivô de alta aqui do Ibovespa. Depois disso, vamos então falar dos futuros. Gráfico de 60 minutos no mini índice, como eu mencionei que pode ter sido um dia de correção ao pregão de hoje, uma correção ascendente. Mas o fato é que esse movimento aqui ainda continua sendo um movimento mais com a característica de subida, de maneira mais fraca, um pregão mais travado, com superação de máxima e perda de mínima, aqui no gráfico 60 minutos, mas ainda tendo a possibilidade de gerar algo mais para cima. Não tem nenhuma sinalização ainda mais clara para baixo. Ou seja, para atuar na ponta vendedora aqui, teria que ter alguma sinalização um pouco mais relevante ali no início do pregão para buscar operações aí de topo descendente, por exemplo, através de um gráfico de menor periodicidade, tentando pegar uma parte de um movimento de correção aqui no G60, um movimento de baixa. Olhando aqui para o dólar, só mencionando, se ficar aqui enrolado no início do próximo pregão e ainda gerar sinal para cima, ficaria mais ainda voltado para a ponta compradora. Na sequência, dólar, olhando primeiramente para o gráfico diário do dólar, temos aqui o pregão, dentro do que eu comentei até na última videoanálise, um pregão que pode ser um pregão mais de correção devido à forte queda. Então é um candle de indefinição, com a possibilidade de uma correção que abre espaço para poder cair um pouco mais, que poderia até buscar esse gap aqui na faixa 393. Mas o fato é que a superação da máxima do pregão de hoje também iniciaria um sinal para se ter aqui um repique de alta que pode buscar esse fundo aqui anterior na casa dos 3.257 e o gap que seria um ponto mais relevante de resistência desde esses 3.257 até 3.261, essa região principal aqui de resistência que o dólar pode enfrentar no repique de alta. Para o próximo pregão no G60, então dentro do que eu comentei, isso aqui abre-se a chance de ser uma correção ainda de toda uma movimentação mais forte para baixo do pregão de ontem. E o mini dólar abrindo aqui para baixo ainda ficaria buscando a operação na ponta vendedora. Caso gere alguma sinalização mais relevante para cima, aí é o que me chamaria atenção mais para se operar na ponta compradora, preferencialmente acima aqui de um patamar de 3.225, usando preferencialmente essa região como um suporte para fundos ascendentes através de um gráfico de menor periodicidade. Partindo para as ações, na PTR4 no pregão de hoje, também um candle mais de indefinição, que é uma queda de 0,54%, parecido com o que aconteceu no dólar, deu uma estilingada aqui para cima, faz um primeiro candle de correção, essa correção pode se estender um pouco mais, vindo aqui a testar essa região de 12,48, mas olhando, eu vou colocar até no gráfico aqui de 60 minutos, mas olhando o gráfico de 60 minutos, ainda fica uma expectativa de poder gerar fundo ascendente aqui no G60, ou seja, ainda há a possibilidade do próximo pregão ser um pregão ainda de alta, podendo buscar uma resistência aqui mais acima na faixa aqui dessa máxima de R$ 13,10, ou seja, oscilar para cima aí dos R$ 13,00, e o nível mais relevante de resistência para a PTR4 vai continuar sendo ali a região mais por volta dos R$ 13,30. Lembrando, suporte mais relevante para se buscar a operação na ponta compradora através de alguns candles, por exemplo, uns 2, 3 candles aqui seria algo interessante para buscar a compra, é esse nível aqui na faixa dos 12,52 a 12,45. Na Vale 5, dia de queda mais forte, 2,35%, dentro do que a gente já tinha comentado na última videoanálise. O ativo já tinha gerado um sinal algo mais relevante pelo G60, traria a chance de gerar um topo descendente, que poderia trazer a chance de um movimento de baixo, confirmou uma formação de topo, e nessa formação de topo, em cima de um patamar de resistência, a Vale abre espaço para ter uma correção um pouco maior. A Vale só vai anular sua tendência de alta de curto prazo se perder essa região, ou seja, o movimento atual de baixa é ainda dentro de uma tendência de alta, cujo o principal fundo ali, o último fundo ascendente está em 26,57, ou seja, não dá para se esperar muito num primeiro momento desse movimento de queda. Então, dentro dessa queda da Vale, para quem está já na ponta vendedora, ficar atento aí para uma região aqui na faixa principalmente dos R$ 27,00, seria o suporte um pouco mais relevante no meu modo de ver.
e esse nível que ela basicamente está testando aqui agora, numa faixa ali dos 27,30, que tende a testar já, na realidade já no próximo pregão. Então esses seriam os primeiros níveis que eu vejo com a relevância um pouco maior em termos de antigas resistências que podem funcionar como suporte para a Vale 5. Depois disso vamos para outras ações, começando aqui pela MYPK3. MYPK3 eu recomendei compra no pregão de hoje, na superação dos 17,29. Essa compra foi executada, ficou boa parte do pregão acima do patamar que foi a compra, no finalzinho do pregão. Na verdade, na entrada, quando foi entrar no leilão de fechamento, oscilou abaixo do ponto que eu já tinha reposicionado o stop para R$ 17,07. Ela oscilou nesse patamar e entrou no leilão de fechamento. Então eu mencionei que eu encerraria essa posição no leilão de fechamento. Olhando para o gráfico de 60 minutos, era esse nível aqui, ó. Como ela tinha rompido aqui já no leilão de ontem, essa região, seria interessante que ela não voltasse mais para baixo desse nível. Então, como ela oscilou aqui abaixo, eu encerrei essa posição no leilão de fechamento, com uma perda aqui nessa operação de 0,87%, capital total menos 0,19%. Olhando ainda para os próximos pregões, MRV3, ativo que faz um candle de definição no pregão de hoje, dentro de um movimento de alta, com a chance de romper aqui essa máxima. Então o ativo, se conseguir gerar alguma sinalização de alta já no início do próximo pregão, abre-se a chance de buscar uma entrada nesse papel, tentando pegar uma movimentação de um provável rompimento aqui dos R$ 13,58. Essa seria uma das alternativas, tentando pegar a continuidade aqui até de uma nova tendência de alta do G60. Então seria algo nesse sentido, uma primeira possibilidade de entrada na superação aqui dessa última hora de pregão, 13,39. Então, desculpe, R$ 13,43. Então essa seria uma alternativa, trabalharia com stop um dos pontos para baixo da mínima de hoje, 13,29, tentando pegar a continuidade desse movimento de subida. A outra opção nesse sentido, ou seja, de ativo que já está dentro de um movimento de subida, mas que pode ainda teria ali um espaço um pouco maior para gerar uma relação risco-ganho de pelo menos 1 para 1, seria também a Série 3. A Série 3 é um ativo que a gente encerrou uma posição ontem, visto que pelo gráfico até de 60 minutos ficou bem esticada para cima e em cima de um patamar relevante de resistência, só que em cima desse patamar relevante de resistência ela faz um candle de indefinição. Esse candle que eu vejo de indefinição, eu vejo mais como uma correção do que de uma boa parte da subida do pregão, dessa movimentação inteira aqui do G60, principalmente essa movimentação. Então, dentro do que aconteceu nesse pregão, ficaria de olho nesse papel que pode trazer a chance de voltar para dentro da posição, se superar os 11,45, trabalhando com stop até abaixo da mínima do pregão de hoje, 11,29, tentando pegar a continuidade desse movimento de subida. Por quê? Tecnicamente, tem duas opções aqui. O ativo, primeiramente, num pivô de alta, se a gente projetar aqui, fizer uma projeção pelos números Fibonacci, um dos níveis de projeção, um primeiro nível de projeção, 61,8% desse movimento de subida projetado aqui para cima, seria na faixa dos R$ 12,11. A outra opção é a questão do ombro, cabeça, ombro invertido. Se projetar aqui, eu vou desenhar aqui para que fique claro para quem não... Ombro, cabeça, ombro invertido, um padrão de reversão dos candles para mudança de tendência, que aconteceu essa mudança de tendência. Então a projeção da altura aqui dessa cabeça, vamos dizer assim, da figura, em cima da linha de pescoço, projetando aqui 100% essa altura aqui para cima, daria ali na faixa dos R$ 12,49 em termos de objetivo. Enfim, é um ativo que pode trazer algo mais aqui para cima nesse atual movimento de subida e é uma das opções que pode ser arriscada aqui para buscar ali algo mais aí nesse papel, nessa movimentação de alta, nessa atual tendência de subida. CPLA6 ativo que retomou aqui a tendência de alta, rompeu aqui uma região, retomou sua tendência de alta, vai fazendo uma correção fraca aqui eu contabilizo como 3 candles aqui basicamente de correção. E dentro dessa movimentação de correção, se ela superar essa região aqui de R$ 26,38, traz uma das chances de se buscar uma entrada, tentando pegar um movimento que venha fechar aqui esse gap, trabalhando com stop abaixo da mínima do pregão de hoje. Então, uma das alternativas, se ela tiver mais um candle aqui, melhor ainda, podendo até buscar uma entrada sem ser na superação, até um pouco mais para baixo. Mas nesse momento seria mais na superação. Se a gente pegar aqui essa diferença percentual daqui para baixo, 1,9%, em torno de 1,9%, 1,8%, projetando aqui para cima, teria um espaço pelo menos de uns 2,72% a 3%. Enfim, teria uma relação risco-ganho satisfatória em relação a essa posição que está dentro do movimento de alta no gráfico semanal, apesar de estar dentro de um contexto de tendência de baixa no gráfico semanal.
Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão.